Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre hemofilia e sociedade. Essa semana, na minha página no Facebook, Diário da Hemofilia, Ser Mãe de Hemofílico, eu fiz um post onde eu relatei uma história de uma mãe que conversou comigo no Hemocentro. É uma história muito traumática, e eu me identifiquei bastante com a história dessa mãe, porque eu passei por algo parecido. E depois de publicar essa história no Face, eu vi a quantidade de mães e pais que passaram por coisas parecidas. E, de certa forma, é muito sério a gente conversar com isso. Sim, conversar sobre isso. E é uma situação bem chata e delicada, mas necessária para a gente estar conversando. Bom, eu vou contar para vocês a história. O meu filho já fazia profilaxia 3 vezes por semana. Ele tinha um acesso venoso difícil, então eu fiquei por 1 ano indo 3 vezes por semana ao Hemocentro, onde meu filho faz tratamento, para meu filho receber a dose de fator para fazer a profilaxia. E obviamente a gente acaba fazendo muita amizade, conversa com muitas famílias, com mães, com hemofílicos. Eu conversei com muita gente, fiz muita amizade. E eu me lembro de uma vez de levar meu filho para fazer para receber a profilaxia, né, para receber o fator. Eu estava na recepção e aí eu vi chegando uma mãe com um bebezinho no colo. Eu falo jovem mãe porque ela era muito novinha, eu dava uns 19, 20 anos para ela. Era uma mãe bem novinha, com um bebezinho no colo, bebê lindo, gordinha, coisa mais fofa. E ela veio na minha direção e sentou do meu lado, e o bebê dela também ia ser atendido para receber fator, né, para receber profilaxia. E o bebezinho dela de colo, você via que deveria ter uns 10, 11 meses, mas o que chamava atenção nessa mãe, nesse bebê, é que o bebezinho, ele tava com hematoma muito feio, pegava os 2 olhos, descia aqui pra bochecha, assim, pelo jeito a pancada foi bem aqui no meio do bebê, porque pegou os 2 olhos do hematoma e descia para as bochechas e pegava um pouco do nariz. Ainda estava inchadinho, mas o bebê estava com o olhinho aberto, mas o hematoma ainda estava feio. Feio, eu digo assim, ainda estava roxinho, estava meio esverdeadinho, ou seja, estava melhorando. Então, assim, você já imagina como ficou no início. Deveria ter ficado muito pior, né? Mas ainda tinha bastante hematoma. E eu comecei a conversar com essa mãe, que ela sentou do meu lado, e eu perguntei se ela era nova lá, porque eu não me lembrava de ver ela. A gente começou a conversar. E nessa da gente conversar, eu perguntei pra ela aonde o bebê dela tinha batido o rosto. Isso é normal até de mãe, né? A gente vê machucadinho, né? A gente fala, olha, né? Onde seu filho bateu, né? E assim, nós que temos filhos hemofílicos, nós que convivemos com hemofilia, e a gente sabe que os hematomas de hemofilia são feios, né? E acontece com muita frequência. Meu filho mesmo, todo dia tem um hematoma novo, né? Aonde bate, aparece o hematoma. Mesmo com a profilaxia, o hematoma aparece, né? Então a gente sabe que os hematomas de hemofilia são muito fáceis de aparecer e são feios. Então, assim, pra mim era normal perguntar pra ela. E essa mãe, primeiro que ela me disse que acho que era a 2ª semana que ela estava indo no Hemocentro. O filho dela tinha acabado de receber o diagnóstico de hemofilia A grave. E ela falou que ela não tinha histórico familiar. Então ela nem sabia o que era hemofilia, ela ainda estava aprendendo, né, sobre hemofilia. Então, aí, quando eu perguntei para essa mãe o que tinha acontecido, né, onde o filho dela tinha batido o rostinho, ela me olhou e parou por 1 minuto, assim. Eu achei que eu tinha feito uma pergunta que eu tinha deixado ela constrangida. E aí ela falou, não, você é uma das poucas pessoas que me perguntou aonde meu filho tinha batido. Eu falei,
sério. Ela falou assim: olha, eu fui acusada de maus tratos. Enfim, o que aconteceu? Essa mãe me falou que desde que o bebê dela nasceu, assim que foi crescendo, os primeiros meses de vida do bebê, ela começou a notar os hematomas no corpinho do bebê, as nódoas negras, que já é o primeiro sinal de que a criança tem distúrbio de coagulação. Essa mãe percebeu, ela observou, ela viu, e na época ela fazia acompanhamento pediátrico e ela mostrou para a pediatra. A pediatra achou que, como era o primeiro filho dela, era uma mãe muito nova, achou que a mãe estava manipulando a criança de mau jeito, que a mãe estava machucando a criança sem querer. E ela realmente achava que ela estava fazendo alguma coisa errada para estar aparecendo aqueles hematomas. Ou seja, o pediatra minimizou o problema, não pediu nenhum tipo de exame, enfim, a mãe continuou a vida. Isso aconteceu comigo também, mas eu conto em outro vídeo. Enfim, a criança começou a crescer, começou a aprender a engatinhar, a ficar em pé, quer dizer, coisa que toda criança faz, né? A mãe começou a ensinar a criança a ficar, a se equilibrar, enfim, coisa normal. E numa dessa, a criança desequilibrou e bateu a testa, bateu aqui, ó, na quina de um móvel da casa dela. Ela disse que passou gelo, tudo tal, mas ela disse que imediatamente começou a inchar e ficar preto. E ela viu que o negócio tinha ficado bem sério, né? Ela se assustou porque já desenvolveu na hora aquele hematoma horroroso que os hemofílicos têm, né? Ela disse que os olhos começaram a inchar, os dois, e ela disse que de um dia para o outro o bebê não abria mais o olho de tão inchado que estava e tão preto, enfim, estava muito feio. E a mãe, obviamente, ela não pensou duas vezes. A criança ainda estava irritada, devia estar sentindo dor. Ela pegou o filho e levou para um hospital. Chegou no hospital, a médica que atendeu o filho no pronto atendimento solicitou um assistente social e depois vieram 2 policiais. Essa mãe foi levada para uma salinha, ficou longe do filho e aí começaram a interrogar a mãe. Diz que eram várias pessoas que entravam na sala e perguntavam para ela: o que você fez? Quem foi que fez isso com o bebê? Fala a verdade, conta a verdade, o que aconteceu. A mãe não sabia, ela disse que ela entrou em desespero, ela queria ver o filho, ela queria pegar o filho e ir embora, era essa a vontade dela. Ela falou assim, ela falou que estava em desespero, ela queria ver o filho, ela queria pegar o filho e voltar para casa. E aí as pessoas não deixavam. Quem estava lá disse que eram muitas pessoas, tinha os policiais, tinha serviço social, não sei, ela não sabia dizer se chegaram a chamar o conselho tutelar, mas ela disse que eram muitas pessoas na sala e as pessoas tudo de cara feia, de braço cruzado e fazendo um monte de pergunta para ela. E a única coisa que ela falava eu não sei, ele sempre teve hematoma, eu não fiz nada, eu não sei como apareceu, ele bateu o rosto, não fui eu. E ela disse que isso daí foi por um bom tempo, ela não sabia nem dizer quanto tempo, mas foi muito tempo que ela ficou naquela salinha sendo interrogada e acusada de maus tratos. Ela disse que a luz no fim do túnel foi que apareceu um médico, um senhor médico. Entrou na sala e chegou para as pessoas e falou: olha, eu quero conversar com ela. Ela disse que ela estava chorando muito, ela estava desesperada, ela não conseguia, acho que nem ligar para alguém da família para ir ela ajudar ela. Ela não sabia o que fazer, né? Aí esse médico puxou uma cadeira, sentou na frente dela e falou assim, pediu para ela novamente repetir. Ela falou que a criança tinha hematomas, que apareciam os hematomas na criança, que a criança tinha batido o rosto e ficou daquele jeito, né? Aí o médico falou: olha, mãe, eu acredito em você, tá? Parece que foram tentar colher exame do bebê e nessa, acho que perderam a veia e acontece exatamente o que acontece com muitos hemofílicos bebês, né? O bracinho começou a ficar inchado e roxo e é daí que o médico percebeu, né? Daí que chamaram esse médico olhou o braço do bebê e falou: esse
essa criança tem problema de coagulação. E foi daí que o médico pediu para falar com a mãe. Falou: olha, nós vamos internar teu filho, nós vamos fazer uma bateria de exames nele e nós vamos investigar, porque eu desconfio sim que teu filho tem distúrbio de coagulação e que você está falando a verdade. Então, esse médico foi o salvador dessa mãe. A criança foi internada, fizeram vários exames e viram que ele tinha distúrbio de coagulação. Mas investigando, fecharam o diagnóstico, foi de hemofilia A grave, e essa mãe ela foi encaminhada para o hemocentro para iniciar o tratamento hematológico e fazer profilaxia. Mas aí eu te falo, gente, tudo bem, a mãe conseguiu, descobriu o problema do filho, não foi nada de grave, graças a Deus a criança estava bem, mas a mãe estava destruída por dentro. Essa mãe falava a história para mim chorando. Você imagina o trauma que essa mãe sofreu, entendeu? O desespero dela de não ter respostas e ser acusada por todos os lados, entendeu? Eu entendo, até no post que eu coloquei no Face, algumas pessoas falaram: ah, mas existem muitas crianças que estão sendo maltratadas no Brasil, existem mais crianças sendo maltratadas do que hemofílicos. Eu concordo, gente, concordo mesmo, tá? Eu sou totalmente contra a violência infantil. Eu sou a primeira que levanta a bandeira e falo: não, ninguém vai bater em criança. E acho correto, acho certo que tem que investigar. Criança chegou, tem que fazer uma investigação. Mas se ponha no lugar dessa mãe. Se ponha no lugar de tantas mães de crianças hemofílicas que sofreram a mesma coisa. Eu passei por isso, entendeu? Foi mais sutil, mas sim, quando eu mostrei para a pediatra do meu filho os hematomas, ela disse que o problema era que eu estava machucando a criança, ou então alguém da minha casa estava machucando a criança, que aquilo não era hematoma. Era hematoma de maus tratos, que seja, entendeu? Alguém estava machucando a criança, mas nunca sequer pediu um exame para saber se a criança tinha um problema de coagulação, entendeu? Enfim, você imagina para um pai, para uma mãe que tem todo o cuidado, todo o zelo do mundo com aquela criança, ser acusada de maltratar, chamar a polícia para interrogar, chamar assistente social, denunciar no conselho tutelar. Gente, isso é muito traumático, isso é triste demais, entendeu? Isso é um trauma que essa mãe vai carregar pro resto da vida, entendeu? Enfim, a gente fala de empatia, e a empatia é: coloque-se no lugar da outra pessoa, né? Se ponha no lugar dessa mãe, entendeu? Muita coisa precisa ser feita ainda, entende? Com questão a diagnóstico, a descobrir a hemofilia nos primeiros meses de vida, em diagnosticar a hemofilia, iniciar o tratamento. Eu acho que ainda tem muita coisa para ser feita ainda, muita coisa. Um trabalho de conscientização, um trabalho de divulgação da doença, de mostrar para o mundo que a hemofilia existe, os sintomas que a hemofilia traz, e principalmente para profissionais da área da saúde. Eu ainda sinto que profissionais da área da saúde poucos sabem sobre hemofilia. Muitas vezes eu levei meu filho, tá aqui brincando, levei meu filho em pediatra, para enfermeiro atender, e falei: ele é hemofílico. E esses profissionais não sabiam que era hemofilia. E eu fiquei assim: meu Deus, eu vou ter que explicar para eles o que é hemofilia? Então eu acho que ainda tem muita coisa para se fazer, tem muito trabalho para se fazer de conscientização. E, enfim, esse relato dessa mãe, muitas mães passaram por algo parecido, entendeu? E o que eu queria dizer para vocês é que é uma situação muito triste, é triste demais, é difícil passar por isso, e que a gente vai lutar para que outras mães não passem, entendeu? Eu acho que a gente resolveria isso se o diagnóstico da hemofilia
fosse é, visto com mais cuidado e que os profissionais da área da saúde, eu digo pediatras, escutassem as mães quando as mães levam os filhos e falam: olha, ele tem hematoma. Pelo menos assim, se o pediatra não sabe, faz uma guia e encaminha aquela mãe para um hematologista. Pelo menos peça exames para saber por que está aparecendo hematoma naquela criança. Não é normal um bebezinho que mal se mexe, ter hematomas. Não adianta você acusar a mãe e falar: olha, ele está com hematoma porque você não pega direito. Ah, você deve estar beliscando. Ah, alguma criança na sua casa deve estar beliscando o bebê. Alguém deve estar maltratando. Não. Pega uma guia e fala: olha, mãe, esses hematomas não é normal. Eu vou te passar para um hematologista e o hematologista vai te atender. O hematologista vai te pedir exames para saber se aquela criança tem algum distúrbio de coagulação. Se você descobre hemofilia logo cedo, você começa o tratamento, o acompanhamento hematológico, depois você começa a profilaxia, você vai conhecer a doença, os cuidados, os sintomas, os agravantes da doença. Quanto antes você descobrir, melhor. E você vai saber lidar melhor com a hemofilia. E seu filho não vai ter problemas mais sérios. Então era isso que eu queria falar para vocês. Tá bom? Bem, a gente se vê num próximo vídeo. A gente sempre tem assuntos para falar sobre hemofilia. Tá bom? Um beijo para vocês. E é isso. A gente se vê. Até mais.